A aula vai até que horas? A aula vai até que horas? Pronto, pode. Quer que eu teste aqui? Perfeito. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todes. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Adriano Duarte. Para quem me conhece, meu nome é Adriano Duarte. Eu sou formado em História pela minha queridíssima Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, aqui de Sobral. Foi por onde me licenciei, é o que me garante que eu esteja aqui, compartilhando neste momento com vocês, certo? E sou bacharel em História pela Universidade Federal do Ceará, a UFC de Fortaleza. Eu fiz 2 vezes o mesmo curso, certo? O bacharel é o que me permite ser o cientista da história, pesquisar, escrever sobre, certo? Hoje eu sou formado em Direito também, pelo Centro Universitário UNITA, sou advogado. Faz um tempinho que eu estava meio afastado da parte de História, mas a convite do queridíssimo Lorival, eu vim para cá dessa minha parcela de contribuição e não tenho dúvida nenhuma que estou dando também uma parcela para a contribuição da educação sobralense. Afinal de contas, eu estou aqui ensinando os futuros professores do município de Sobral. Então, meus queridos e minhas queridas, o nosso compromisso é que hoje eu preciso começar o assunto de vocês, lá do edital de vocês, que é o processo de colonização. É o primeiro assunto do edital, tá bom? Essa aula é a nossa primeira aula sobre este assunto. O objetivo de vocês é acompanhar a minha linha de raciocínio. Se vocês não entenderem, por favor, me perguntem, tá bom? Vocês não podem sair daqui sem entender do assunto. São só 3 questões de história, mas são 3 questões bem facinhas. Você vai acertar. E quem não acertar, ele vai ficar para trás, mas vocês vão acertar. Eu tenho certeza disso. Porque quando vocês olharem para a questão, você vai ouvir a minha voz dizendo, é a B. Eu estou afirmando isso, você vai ver. Meu Deus do céu, mano. Então, pessoal, em história vocês não vão poder errar, tá bom? Eu tenho certeza que o dia de hoje vai ser muito proveitoso. Não é todo sábado que eu tiro absolutamente para trabalhar. Em verdade, minha religião nem permite que eu trabalhe de sábado. Ela fala muito abertamente lá no 3º mandamento. Tomai todas e bebei-vos. E guardai os domingos de ressaca. Então, eu estar aqui é um fato realmente único, certo? Pessoal, eu espero que nós possamos realmente aprender o máximo possível de hoje de informação, tá bom? Bem, meu objetivo hoje é falar sobre o processo de colonização. Meu sonho é quando nós começarmos a ver a história do Brasil pela história do Brasil. Mas nenhum professor de história, gente, em canto nenhum, nem na faculdade, ele começa a falar de história do Brasil pela história do Brasil. Em verdade, a nossa pré-história brasileira é muito pouco estudada. Tem muito pouca pesquisa. Qual foi a vez que você chegou em sala de aula e o professor começou, olha, no começo só tinha índio aqui. Aí de repente, não mais que de repente, eles estavam lá, todo mundo, chega um negócio estranho no mar. Ninguém começa assim, porque ninguém começa a nossa história sob a perspectiva indígena. Sabe por quê? Porque a história, ela é eurocêntrica. Ela tem Europa como centro de tudo. E aí nós começamos a estudar a história do Brasil a partir da visão de quem? Dos europeus. Não é à toa que a gente começa a ver a história do Brasil a partir da expansão marítima europeia. E isso tem que estar. Por que que tem que estar? Porque a UES já cobrou em concurso de outras cidades. Vocês vão ver no TDzinho que eu mandei para vocês aí. Todas essas questões são da UES. Professora, vai repetir? Não. Mas ela pode cobrar parecido. Ela não vai repetir porque nos concursos, há o princípio do ineditismo. As questões têm que ser inéditas. Porque se ela for repetida, quem já viu sai em vantagem. Mas ela pode cobrar parecido, como ela o faz. E ela o faz porque ela adapta de uma cidade para outra. Quando a gente vai estudar para o concurso, a primeira coisa que a gente tem que entender é como a banca gosta de cobrar os assuntos, as questões. E todo professor que seja comprometido com a sua temática, ele precisa estudar as provas anteriores. É a primeira coisa que eu faço quando eu sou convidado para um curso, para concurso. É pegar todas as provas anteriores do meu assunto e saber tudo que foi cobrado.
para quando eu for falar para vocês, eu falar exatamente o que ela cobrou e como ela cobrou. Certo? Então, tenho certeza que vai ser proveitoso. A você de casa também, um forte abraço. Muito obrigado aí pela estar me assistindo, viu? Beijo. Gente, quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta aqui, que eu estou com um auxiliar aqui, queridíssimo Lorival. Ele que está segurando aqui as coisas para mim. Viu? Gente, pessoal, então vamos lá. Expansão marítima europeia também é chamado, sabe de quê? Porque historiador é um bicho altamente criativo. Não é puxando a sardinha para o nosso lado, não, mas é porque nós somos criativos. Antigamente se fazia pequenas navegações. Por quê? Gente, ó, em desenho eu sou péssimo. Então não espere um bom desenho não, tá bom? É só que você use a imaginação. Ó, nós temos aqui a Europa. A Europa, pessoal, em verdade, ela é uma península da Ásia. A Europa só é continente porque quem criou a definição de continente, sabe quem foi? Eles. Como foram eles que criaram, eu sou um continente. Mas em verdade, se vocês pegarem, a Europa não passa de uma península da Ásia. Tanto que tem um país chamado de Rússia, o maior país do mundo, que é euroasiático. Ele vai da Europa até a Ásia. Certo? Então, a Europa só é continente porque foram eles que criaram essa definição. Aqui embaixo também, pessoal, parece brincadeira, mas fica bem pertinho, adivinha qual? A África. E tem um mar que banha esses 3 continentes aqui. Esse mar, pessoal, já foi alvo de inúmeras disputas, até de guerras, como as guerras médicas, as guerras púnicas. Alguém sabe que mar é esse? É o famoso Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo, certo? Essa galera aqui, pessoal, antigamente já mantinha relações comerciais. Comércio, por etimologia, é a arte de comprar e vender. Então eles compravam e vendiam, certo? Essas compras e vendas podiam ser feitas por terra e também pelo mar. Essa galera fazia pequenas navegações, porque eles navegavam da Europa para a Ásia, da Europa para a África, da Ásia para a África, da África para a Ásia, enfim. Eles navegavam aqui pelo mar Mediterrâneo. Haviam as rotas marítimas, porque são feitas pelo mar. 2 cidades, inclusive, se desenvolveram e foram berço do renascimento cultural. Gênova e Veneza, que fica aqui na Península Itálica, na Europa. Quando eu não falo notando, sabe que não é importante, só quero que você entenda o contexto. Certo? Mas eles faziam pequenas navegações. Até que um dia alguém ousou fazer uma grande navegação. Aí, olha como o historiador é criativo. Rapaz, e como é que nós vamos chamar esse período que a galera faz grandes navegações? Aí um cara pegou e falou assim, que tal nós chamarmos de grandes navegações? E assim ficou o período chamado de grandes navegações. E quem é que vai dar origem a isso? Aí começa a questão da expansão marítima europeia. Antes de falar quem é que começa, por que a galera vai inventar de fazer grandes navegações? Bem, pessoal, é o seguinte, parece brincadeira. Porque quando a gente assiste filme europeu, a gente vê só aqueles banquetes, com porco, com uma maçã na boca, uvas e frutas, e um cara com um pedaço de coxa de galinha na mão. Aquilo ali é só para rico. A maioria dos europeus só tinha uma base de comida. Adivinha qual era? Sopa. E olha que tem gente que diz que sopa nem comida é. Quando você chega em casa, mãe, eu quero a janta. É sopa. Vixe, mas tem janta não. Porque sopa... Gente, e o pior, parece brincadeira. A base da comida europeia era sopa. E sabe o que é sopa? Sopa é tudo que você coloca dentro da água para ferver. Se tem água para ferver, você coloca tomate, é sopa de tomate. E a base deles, gente, era sopa, sabe de quê? De batata. Batata. O que eles arrumavam, eles colocavam dentro da sopa. Pior, sabe o que é? A sopa não tinha sabor. Por quê? Não tinha sal, gente. Sal era extremamente raro. Para vocês terem ideia, aquele negócio que a gente tem em abundância na casa da gente, existiam pessoas naquela época que trabalhavam o mês inteiro para ter um punhado é que vem de punho mesmo, cara, para ter um punhado de sal.
É por isso que essas pessoas tinham que carregar, adivinha o quê? Salário. Ai, professor, quer dizer que salário vem de sal, é? É, por isso que é pouquinho que a gente usa. Tô brincando, gente. Gente, mas, né? Mas que dá o tempero da vida, gente. Só uma pitadinha. Pessoal, o que acontece, pessoal? Essa galera só comia sopa. Não é à toa que um dia o Marco Polo, que é um navegador italiano, ele foi para as Índias. Observe, Índias, quando tu lê nos livros, é no plural. Por quê? Porque não é a Índia o país. Índias era como se chamava todo o extremo da Ásia. A Índia, mais China, mais a porrada de região que ficava por aqui. O Marco Polo, ele chegou na China e ele viu um bocado de coisa que ele ficou maravilhado. Ele, rapaz, eu preciso escrever um livro sobre essas maravilhas. Que nome será que eu vou dar para o livro? Um historiador estava lá. Botou Livro das Maravilhas. Que era o livro que contava as maravilhas. Uma delas, parece brincadeira, sabe o que é? Ele achou um negócio lá que o cara fazia um forno, preparava uma massa a partir de trigo, colocava do lado do fogo. Depois colocava um molho de tomate em cima. Ele levou isso aí para a Itália, fez o maior sucesso. Tanto que tem gente que ainda hoje pensa que a pizza é uma criação italiana. Nunca foi. A pizza é criação chinesa. O macarrão é criação chinesa. Os europeus nem sabiam que era macarrão. Lá na China, no Japão, já se comia yakisoba. Lá, pessoal, a culinária é extremamente rica. O melhor, nas Índias, tinha uns negócios que bastava você botar um pouquinho e dava um toque todo especial à comida. Você já experimentou algum doce onde você coloca só um cravo? Experimente fazer um doce de coco, coloca um cravo em cima, acredite, o doce vai ficar todo com sabor de quê? De cravo. Faça um ovo, coloque orégano. O ovo vai ficar todo com sabor de quê, gente? Pimenta do reino. Esses produtos que dão sabor especiais, gente, é que eu vou chamar de especiarias. Ah, professor, quer dizer que as especiarias eram produto para comer? Era. E dava um sabor especial para a sopa. Por isso que todo mundo da Europa era louco pelas especiarias. Sal, pimenta do reino, orégano, noz moscada e por aí vai. Certo? Essa galera, pessoal, fazia dois tipos de rota. Uma pela terra e outra pelo mar. Só tinha um problema. Essas rotas já eram todas conhecidas. E naquela época, pessoal, eles tinham um seríssimo risco de ser roubados. O professor, já tinha ladrão nessa época. Vocês pensam que é privilégio nosso ter ladrão hoje? De jeito nenhum. Já tinha ladrão nessa época aqui. Professor, então é melhor ir pelo mar, né? Tinha ladrão no mar. Que história é essa? Já ouviu falar dos piratas, não já, gente? Não romancei não, pirata era ladrão. Pirata era ladrão, e já tinha por aqui. Por isso, pessoal, que em busca desses produtos especiais, como os caminhos eram conhecidos, eles precisavam de um novo caminho. Uma nova rota para as Índias. Então, pessoal, havia aqui dois objetivos. O primeiro era buscar as especiarias e o segundo é uma nova rota. Ou novas, né? Para não ficar rotas, né? Novas rotas para as Índias. Que era onde tinha o quê, pessoal? As especiarias. Aí você fica todo emocionado, sabe por quê? Porque a UES já cobrou essa besteirinha. E você vai abrir, sabe o quê? Abra aí o seu TDzinho, gente, na página 4, questão 3, diz o seguinte, ó. Qual era o principal objetivo dos empreendimentos marítimos dos séculos XV e XVI? Aí a letra A fala o seguinte, ó. Fazer a navegação ao redor do mundo, passando todos os oceanos. É isso que eles queriam? Não estava nem pensando nisso nesse momento. Agora olha B, ó. Descobrir e controlar uma rota marítima para as Índias para comprar especiarias diretamente na fonte e vender com elevados lucros na
E aí, pessoal, essa está correta ou não? Sim, então marca aí, letra B, de bola. E a C diz o que? Olha só, chegar até o extremo norte do continente americano para iniciar o povoamento da região. A América, nem eu falei da América aqui, falei, gente? Porque não sabe, ninguém nem sabia que ela existia. Ainda, certo? Estabeleceu e controlar novas rotas marítimas para a Oceania, com o objetivo de explorar os recursos minerais da região. Eu falei de Oceania, gente? Ninguém nem sabia que existia. Está aqui o mundo conhecido naquela época. O mundo conhecido naquela época era isso aqui, gente. Não é à toa que, por exemplo, o imperador mongol Gengis Khan começou a dominar tudo. Quando ele dominou tudo que conhecia, ele achava que tinha dominado o mundo inteiro. Porque ele não sabia que tinha mais. Certo? Isso aqui está todo mundo conhecido. O berço da humanidade, o berço da civilização, que é aqui no Oriente Médio. Certo? Esse aqui é o mundo conhecido. Então, pessoal, terceira questão, tranquilo? Até aí tudo bem? Aí, agora é o seguinte. Ninguém faz nada sem o quê? Dinheiro. Dinheiro é um mal necessário. Alguém tem que financiar isso aí. Naquela época, pessoal, estava começando a formação das monarquias. Monarquia é a concentração de todos os poderes nas mãos de apenas uma pessoa. Serão inclusive conhecidas como monarquias absolutistas. O primeiro estado moderno, o primeiro estado a ter uma monarquia centralizada foi Portugal. Agora, como foi que o rei português conseguiu? Era simples. Antes disso, haviam vários feudos, e cada feudo tinha o seu próprio dono, que era chamado de senhor feudal. E cada senhor feudal mandava no seu feudo. O rei, para poder governar, precisava dominar todos os senhores feudais. Como é que ele ia fazer isso? Simples, ele tinha que ter um exército. Para ter um exército, existem duas formas de você conquistar. Primeiro, você arrumar pessoas que morram por vocês. E é difícil. Alguns ainda mentem na frente do padre, até que a morte os separe. Vocês lembram disso? Eu só lembro assim. Pois é. A outra forma, sabe o que é? Você pagar alguém para, teoricamente, dizer que vai morrer para você. É o chamado exército de mercenário. O problema era ter dinheiro. O rei tinha poder político, mas não tinha o quê? Porque quem é que tinha dinheiro nessa época? A burguesia. Só que a burguesia tinha dinheiro, mas não tinha poder. Observe o seguinte, pessoal. Eu tenho a figura do rei, que tem poder, mas não tem dinheiro. E eu tenho a burguesia, que tem dinheiro, mas não tem. Vocês estão notando que um tem uma coisa que o outro não tem, mas precisa? O que é que você faz isso? Você faz uma aliança. A aliança é o símbolo exatamente disso. Por que a gente faz aliança com a esposa da gente? Porque ela tem uma coisa que eu não tenho. Mas eu quero. E eu também tenho uma coisa que eu... O professor quer força. Isso é para poder abrir as coisas, viu? Mas, gente, esse é o objetivo da aliança. O rei tinha poder, mas não tinha dinheiro. A burguesia tinha dinheiro, mas não tinha poder. Houve a aliança do rei com a burguesia. Assim se formou as monarquias. Depois, essas monarquias vão pensar em se expandir, em ir para outro canto. A burguesia, nesta época, era como se chamavam os comerciantes. Ela surge lá na Idade Média, certo? E ela surge exatamente de pessoas que vão se dedicar ao comércio. Porque na Idade Média haviam 3 camadas sociais. A igreja, a nobreza e os servos. A burguesia não é membro do clero, não é da igreja, certo? Não é nobre, porque ele não nasceu nobre, a nobreza é de sangue. Certo? E também não é servo, porque ele não serve a ninguém. Como eles estão livres, eles vão se dedicar ao comércio. E quem se dedica ao comércio, há uma grande possibilidade de ficar ricos. Certo? Eles foram pouco a pouco conquistando o poder econômico. Isso vai fazer lá na Idade Média com que se reinicie o comércio, chamado de renascimento
comercial. Aí eles vão se desenvolver. A burguesia, primeiro, ela vai se fortalecer e um dia ela vai tomar o poder. Lá na Revolução Francesa. Mas isso é uma matéria para um outro concurso, gente. Pessoal, essa não vai cair. Mas aqui, esses são os financiadores. O rei, porque é quem tem o poder, é quem chama os marujos. A burguesia é quem paga. Essa aliança vai ser importantíssima para esse momento. Sobretudo para o pioneiro das três navegações, que é um país chamado de Portugal. Professor, por que não a França? Por que não a Inglaterra? A França e a Inglaterra nesse período estavam em guerra, uma contra a outra. Uma guerra que começou em 1337 e estendeu-se até 1453. Durou 116 anos. E ficou conhecido como Guerra dos 100 Anos. Certo? Professor, por que não a Espanha? A Espanha também estava numa guerra contra os mouros, que era como se chamavam os árabes islamitas. Portugal estava em paz. Então, primeira coisa, Portugal, gente, tem uma posição geográfica privilegiada. Portugal fica bem na pontinha da Península Ibérica. Então, a própria posição geográfica de Portugal já favorecia ele. Porque estava bem na praia, bastava sair para o mar. Certo? Segundo ponto, Portugal conseguiu uma aliança entre o rei e a burguesia. Ele já tinha essa aliança, porque Portugal formou sua monarquia. Foi o primeiro estado a se formar o estado moderno. Certo? Segunda questão, havia as inovações técnicas da época. Os navios, pessoal, eles eram remados. Como assim, pessoal? Remado? Era. Quem assistiu Ben-Hur, por exemplo, é um filme clássico, pessoal. Tem o pessoal que fica preso nas galeras. A galera é o pessoal que fica lá embaixo, remando o navio. Certo? Para quem gosta da literatura, na obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, certo? O Jean Valjean, ele é condenado a ser preso nas galeras, que era quem remava os navios. Só que inventaram um navio que não precisava de pessoa para estar remando, precisava de vento. O navio à vela, as caravelas. Sem mencionar, pessoal, que havia um seríssimo risco dele se perder no mar. Por quê? Porque ele se localizava pelas estrelas. O Cruzeiro do Sul, que fica sempre aonde, gente? No sul. Se você achar o Cruzeiro do Sul, você sabe que o outro lado é o norte. Só que quando estava fechado o tempo, e no meio do mar, por exemplo, que o tempo vai passar meses fechado, meses, a pessoa se perdia. Aí inventaram a bússola, um instrumento, pessoal, que sempre aponta para o norte polar. Se aponta para o norte, o outro lado é o que, gente? O sul. Certo? Inventaram também o astrolábio. Enfim, começou a ter várias inovações técnicas. Essas inovações técnicas, pessoal, também foram importantes para que Portugal pudesse se lançar por mares nunca antes navegados, como eles gostavam de dizer. Certo? Então nós temos a posição geográfica privilegiada, nós temos as inovações técnicas que também favoreceram Portugal. Certo? Nós temos Portugal com paz interna. Ele não está em guerra com ninguém e nem guerras, nem conflitos internos. E aqui já tinha a aliança do rei com a burguesia. Essas foram as razões que levaram Portugal. Portugal estava de boas. Tem dinheiro, tem um rei. Vamos nos lançar por mares nunca antes navegados. É aí, pessoal, que Portugal vai inaugurar o que nós chamaremos de périplo africano. Como assim, professor? Olha a ideia de Portugal. Portugal fica bem aqui na Europa. Ele queria contornar a África para chegar à Ásia. Professor, mas é mais longe. É, mas é novo, ninguém tentou. Professor, mas não era perigoso, não? Era. E tinha os perigos reais e os perigos imaginários. Qual o perigo real? Se perder. Não levar suprimento suficiente. Como assim? Não fazer uma viagem no mar, cara? Se eles levassem pouca água, morriam de sede. Se eles levassem pouca comida, morriam de fome. Professor, teve casos, gente, de morrer uma tripulação inteira por falta de suprimento. Podia pegar um bolsão de terra. O que é um bolsão de terra? Você está aqui no meio do mar, certo? Navegando aqui.
Aí tem uma terrazinha bem aqui, ó. Só que ela está submersa ainda. Você só vê a água. Aí o navio vem e encalha no meio do mar. E aí, professor? E aí tem... Professor, por que não desce para empurrar? Ele está no meio do mar. Tem que esperar um outro navio para poder... Daqui que passa um outro navio, se passar. Lembrando, eles estão indo por mares nunca antes navegados. Então, a possibilidade de passar um navio era muito pequena. Havia maremotos, tempestades, tudo isso, gente, eram perigos reais. E além dos reais, ainda tinha um perigo imaginário. Só, pessoal, que o perigo imaginário, ele gera um medo que é real. Como assim? Imagine um dia que eu convidar vocês aqui para uma casa mal assombrada. Você está lá deitado. De mal, eu coloco só um lençolzinho curto para você, não tem maldade maior. Você está na casa mal assombrada com um lençol curto. Porque quando você ouve só aquele barulhinho assim, ó. Você pega o seu lençol e fala o quê? Ui! Olha como gera um medo real. Você acha, quando você está com medo, que um lençol de bolinha vai lhe proteger. E tem que cobrir tudo, dos pés a cabeça. Não pode ficar não um dedinho lá de fora, senão ele vai lá e puxa pelo dedo. Nem passa pela sua cabeça, que ele pode só... Achou! Você está protegido, poderoso lençol de bolinha. O perigo é imaginário, mas o medo é real. E eles acreditavam, pessoal, que a Terra era plana. Professor, tem gente hoje, ainda hoje que acredita, tem. A Terra era plana, sustentada por uma tartaruga, que ficava em cima de um elefante, que ficava em cima de uma cobra. E aqui tinha a grande cachoeira. Então o navio podia fazer, cair. Ou pior, ser torrado pelo sol. Torrado pelo sol eles iam na praia, o sol se pondo dentro do mar. E se eu chegar ali vai me queimar. Então não vou não. Esses perigos imaginários existiam, pessoal. De fato. E perigos reais também. Se um pegar uma gripe, por exemplo, passa para todo mundo dentro do navio. Morria todo mundo de pneumonia. E doenças também eram um perigo real. Então tudo isso havia. Não é à toa, pessoal, que um dos maiores poetas de todos os tempos, Fernando Pessoa, dizia o seguinte, abrindo aspas: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Verdade. Quanto daquele sal não são mães que esperavam os filhos que nunca voltaram? Amigos, esposas, gente, enfim, quem ficava esperando que nunca mais retornava? Valia a pena enfrentar tudo isso? No mesmo poema, Fernando Pessoa responde: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Qual o tamanho do teu espírito? Se teu espírito for grande, vá. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Fernando Pessoa, quando diz isso, ele diz o que basicamente? Que navegar é preciso. Você pode dizer, eu vou navegar daqui para cá. É preciso no sentido de precisão. Viver não. Porque você pode fazer um projeto na sua vida. Você pode não chegar lá. Viver não é preciso. Então, qual o tamanho do teu espírito para que tu possa chegar no teu objetivo? Eu sei que o espírito de vocês são grandes. Sabe por quê? Vocês estão no sábado de manhã aqui lutando por um objetivo maior. Eu tenho certeza, absolutamente, eu conto com Deus para isso, que vocês vão conseguir. Gente, voltando para cá, pessoal, você vai para mais uma questãozinha que é... Por quê? Porque ela já cobrou isso aqui. Professor, não acredito. Então você vai aí para a questão de número 5. Olha o que a questão número 5 diz. Qual das alternativas abaixo explica o pioneirismo de Portugal nas grandes navegações dos séculos XV e XVI? A letra A diz, Portugal era o país mais rico e populoso da Europa. Era, gente? Não. Portugal é um país pequenininho, certo? Para vocês terem ideia, cabem 98 Portugais no Brasil. Marinheiros de vários países moravam e trabalhavam em Portugal. E dinheiro para investimento em navegações oriundos da industrialização do país. Gente, viajou na maionese. O cara que fez a questão estava emaconhado. Viu? Letra B, olha só. Apoio total da população
ajuda de outros países, altos investimentos na construção de caravelas, feito por ricos comerciantes asiáticos e americanos. Eu falei da América, gente? Então, viagem. Letra C, posição geográfica, bons conhecimentos, experiência em navegação, domínio da técnica de construção de caravelas, capital para investimentos oriundo da burguesia e da O rei é o que, gente? É um nobre. Então a resposta é o que, gente? Letra C de casa. Olha a D. Experiência em navegação de longo alcance desde o início da Idade Média. A Idade Média se iniciou lá no século V. Eu estou aqui, a questão te diz, que é bem aqui em cima, século XV. 10 séculos depois, é 1000 anos, pessoal, que separa. Então, viagem, gente, certo? Então, quinta questão tranquila, pessoal? Agora, olha a quarta aí também como é tranquila e já caiu, cara. Por isso que é importante estudar as provas anteriores. Olha aí, ó. Quem foram os principais financiadores dos empreendimentos marítimos da época das grandes navegações? E aí, letra A. Olha aí, marca aí também letra A. Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Meus queridos, Portugal foi o primeiro, vocês já sabem disso. Portugal começou, pessoal, lá em Celta. A primeira conquista portuguesa foi a conquista de Celta. Para quem gosta de data, 1415. 1400 já é século XV. 1415 foi a primeira conquista portuguesa. Fica onde? No norte da África. Portugal vai dar início ao famoso périplo africano, que é tentar contornar a África. Problema, pessoal. Problema grande. O Cabo da África. O extremo sul da África. Ficava um cabo. É cabo mesmo, porque é uma região de terra, pessoal, que parece um cabo de vassoura. Pior, não tem terra. É pedra. Não é praia. Como fica aqui no extremo, pessoal, tem água que empurra as embarcações para cima dessas pedras. Não é à toa que isso aqui era chamado de Cabo das Tormentas. Devido às ondas gigantescas, o barulho infernal. Ninguém passava por aqui. Portugal tinha que passar. Até chegar um navegador chamado Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias, com umas caravelas, ao invés de diminuir a velocidade, ele mandou aumentar. E aí, pessoal, eles conseguiram passar do Cabo das Tormentas, transformando em Cabo da Boa Esperança. Porque agora ele tinha a boa esperança de passar pelo cabo. Professor, e tem esperança ruim? Claro que tem. Eu quero que tu morra. É uma esperança ruim. Uma mulher novinha que cabe um cabo mais velho. Tem uma esperança ruim. Que ele morra para ele ficar com toda a riqueza. Então existe a má esperança. Gente, o cabo da Boa Esperança foi por Bartolomeu Dias. Isso aqui foi importantíssimo, porque agora é só ir para a Ásia. Mas acredite, Portugal só vai conseguir isso, pessoal, em 1498, com um navegador chamado, olha aí, sei que tem gente que vai ficar muito emocionado, Vasco da Gama. Vasco da Gama, inclusive, ganhou um título por causa disso, porque chegou às Índias em 1498. Pessoal, eu não coloquei, mas coloquei aí do lado, tá bom? Índias. Vasco ganhou um título por causa disso. Professor, foi o primeiro título do Vasco da Gama. Eita, meu Vasco não é bom demais. Ganhou o título de vice-rei de Portugal. O Vasco era vice nessa época aqui. E vem mantendo a tradição até os dias atuais. E aí, professor? E aí, por enquanto, esquece isso aí. Por quê? 1498, eles chegaram nas Índias, que é o objetivo deles. Então, eles conseguiram. Até aí, tudo bem, pessoal? Só, pessoal, que em 1492, antes disso aqui, viu? Um outro cara entrou na jogada. Um outro país entrou na jogada. A Espanha. E aí você já pode fazer mais uma questãozinha, ó. Olha a questão 2 aí, pessoal, para mim. Quais os dois países que mais se destacaram no período das grandes navegações e descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI? Portugal e letra... Perfeito, pessoal, ó. Você já sabe agora que a Espanha entrou na jogada. E como foi que a Espanha entrou na jogada? Cara, acredite, por azar de Portugal.
Porque o rei de Portugal, Dom Manuel, o Venturoso, recebeu Cristóvão Colombo, que era um navegador italiano, ouviu os planos de Cristóvão Colombo, mas não deu bola. Por quê, professor? Para a época, o plano do Cristóvão Colombo era muito louco. Por quê? Olha só, Portugal queria sair daqui, contornar a África e ir para cá. Já é uma rota muito grande, não é? Já são grandes navegações, não são? Sabe o que é que o Cristóvão Colombo queria? Sair daqui da Europa, navegar para cá e chegar aqui, ó. Pessoal, ele queria navegar para um lado e chegar no outro, acreditando que a Terra era o quê, pessoal? Redonda. Fica à vontade, minha querida. Acreditando que a Terra era redonda. Professor, isso é loucura mesmo. Pois é, o rei de Portugal não pegou. Mas a rainha da Espanha resolveu apostar. Dona Maria Isabel, nome de comida. Quem está com fome agora, quase meio-dia. Fala aí, Maria Isabel, na hora dessa, professor. Gente, Dona Maria Isabel recebeu o Cristóvão Colombo e falou, olha, eu quero navegar para cá. Mas eu vou lhe dar 3 embarcações. E aí, pessoal, Cristóvão Colombo pegou 3 embarcações. Em homenagem à rainha que estava grávida e teve uma menina, uma princesa, ele batizou a primeira embarcação de Ninha, que significa menina, criança em espanhol. Em homenagem à própria Maria Isabel, ele batizou a segunda embarcação de Santa Maria. E a terceira embarcação ele batizou de Pinta. Não sei porquê, gente. Pinta foi na frente. Não é brincadeira. Ela foi mesmo. Por quê, né, professor? Professor, porque Pinta não pode ir atrás de Maria, né? É claro que é pecado um negócio desse. Gente, mas Cristóvão Colombo, que saiu navegando para o Ocidente para chegar no Oriente, descobriu que tinha uma pedra no meio do caminho. Isso é Carlos Drummond de Andrade. Cristóvão Colombo, pessoal, acabou chegando na América. Só que engraçado, sabe o que é? Cristóvão Colombo chegou na América jurando que tinha chegado, adivinha onde? Nas Índias. E aí, pessoal, começa uma disputa entre Portugal e Espanha. A primeira disputa, pessoal, leva a bula Intercetera, que o Papa resolveu. Bula é uma carta papal. Ele chamou aqui o rei da Espanha, que era católico, o rei de Portugal, que era católico, e disse o seguinte, rapaz, vamos brigar não, porque se morrer, você morre católico. E é menos dízimo. Bora resolver aqui. Eles pegaram o mapa, dividiram o mundo entre os dois. Pronto. Portugal vai navegar para o Oriente, a Espanha para o Ocidente. Fechou. Só que em 1493, a bula Intercetera é de 1492, mesmo ano da descoberta da América. O rei de Portugal chegou assim, rapaz, Fernando, que é o rei da Espanha, bora conversar aqui. Vamos tratar de um assunto. Aí o Fernando, bora. Vem aqui na minha cidade, eu estou em Tordesilhas, na Espanha. Oi? Bula Intercoetera. Se escreve coetera, se pronuncia cetera. Gente, o rei de Portugal, tchau minha querida, um abraço pessoal, viu? O rei de Portugal chamou o rei da Espanha e eles trataram do assunto na cidade de Tordesilhas. O famoso tratado de Tordesilhas. Porque o assunto foi tratado. Tchau minha querida, um abraço, viu? Obrigado pela presença de vocês. A aula fica gravada, não fica? Então depois vocês assistem, tá bom, pessoal? Eu sei disso, gente. Que oração, hein, Glorival? Então ainda tem um tempo. Até aqui tudo bem, pessoal? Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo feito entre Portugal e Espanha, onde eles dividiam o mundo entre si. Tchau, minha querida. Um abraço. Vamos lhe ver, viu? Tchau, gente. Um abraço. Boa viagem, pessoal, viu? Até outro sábado qualquer. Aí, pessoal, você
você vai agora para a questão de número 11. Olha aí, a questão 11 diz o seguinte, ó. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha. Resposta letra D de dado. Pronto, pessoal. Dividido o mundo entre Portugal e Espanha, não vão mais entrar em guerra. Certo? Eles vão se embora, cada um para o seu lugar. Até que em 1500, com Pedro Álvares Cabral, eles conseguem chegar ao Brasil. As duas mais importantes navegações portuguesas de Portugal foi a descoberta das Índias e do Brasil. E aí, pessoal, você vai para a questão de número 6. Olha o que a questão número 6 diz, ó. Qual das alternativas abaixo apresenta dois importantes momentos das navegações portuguesas dos séculos XV? Descobrimento da Oceania e chegada ao litoral argentino em 1501. Gente, eu falei de Oceania, mas eu nem descobriram. A Oceania vai ser descoberta pela Inglaterra, só que nem está no teu edital, então eu preciso nem saber. Conquista da Ásia no final do século XV e descobrimento das ilhas no Caribe. Isso foi português? Foi? Foi não. Quem chegou às ilhas no Caribe foi a Espanha. Navegação da costa oeste do continente americano e chegada ao norte da Rússia em 1502. A Rússia fica na Europa, euroasiática. Chegada de Vasco da Gama às Índias em 1498 e chegada de Cabral ao Brasil em 1500. Então, resposta letra D de dado. Chegamos ao Brasil. O Brasil foi descoberto ou invadido? Gente, invadido. Hoje ninguém nem discute isso mais. Não existe descobrimento se já tinha gente lá. Imagina chegar na sua casa, descobrir tua casa. Vou morar nela agora. Não, já estou aqui, já se embora. Certo? Então, ninguém nem discute mais isso. Certo? A chegada, pessoal, vocês já sabem que foi em 1500 com Pedro Álvares Cabral. Vou botar aqui Pedro Álvares Cabral, isso aqui, básico. Por quê? Porque você aí já começa a saber quem são os maiores navegadores. Olha a questão 7. Qual alternativa abaixo apresenta apenas o nome de grandes navegadores do período das grandes navegações e descobrimentos marítimos? Aí a A começa, Pedro Álvares Cabral. Você calma, porque depois vem Mendes Sá, que foi governador geral. Sai fora já. B, Cristóvão Colombo, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, e só tem um aí que você não conhece ainda, que é o Gil Eanes, que tentou fazer uma volta ao mundo. Então, resposta é letra B de bola. Tranquilo, pessoal, até aí? Então, pessoal, olha só. Chegaram aqui. Bula intercoetera, certo? Se pronuncia intercetera, mas é coetera mesmo, tá bom? E aí, pessoal, com a chegada ao Brasil, essa chegada, pessoal, eles chegaram, tudo bem que eles invadiram, mas teve guerra? Teve? Não. Teoricamente foi uma chegada o quê, pessoal? Pacífica, certo? Pacífica. Eles achavam, gente, que a Pindorama, que era como os índios chamavam o Brasil, era uma ilha. E chamaram de Ilha de Vera Cruz. Fizeram a primeira missa no domingo. Depois, gente, viram que a ilha era muito grande para ser só uma ilha. Aí chamaram de Terra de Santa Cruz. Observe o catolicismo aqui, pujante. Até que finalmente, pela abundância de uma madeira chamada de pau-brasil, resolveram chamar o local de Brasil. Eu até falei já em aulas anteriores, pessoal, para quem está assistindo as aulas gravadas, que é por isso que nós estamos chamando de brasileiros. O sufixo eiro designa trabalho e não nascimento. Brasileiro é quem trabalha com pau, Brasil. Quem nasce no Brasil deveria ser chamado de brasiliano, certo? Mas a Academia Brasileira de Letras já adotou como nosso adjetivo pátrio. No período colonial, então, nosso principal produto vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê?
Pau-brasil. A única coisa que interessava para os europeus era um negócio grande, grosso e rolisco que a gente tinha por aqui. Vermelhão, bichão, como brasa. Professor, não, meu Deus. Mas olha aí, pessoal, a 10ª questão. No período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi o pau-brasil. Professor, não fala a cana-de-açúcar, a mineração, o café vão ser depois, tá bom? Então aqui nós temos o pau-brasil. O pau-brasil, eles tiravam da Mata Atlântica e levavam para o litoral. Alguém podia chegar, já estava no litoral mesmo e levar. Por isso que eles tinham que fazer, pessoal, umas feitorias. Feitoria como se fosse um armazém. Para guardar o pau-brasil e, obviamente, proteger para que ninguém roubasse. Se você sabe disso, pessoal, olha só. Olha aí a questão 9. No século XVI, os portugueses estabeleceram pontos de caráter comercial e militar nas costas da África e Brasil. Estes portos, que foram de grande importância para a expansão marítima portuguesa, ficaram conhecidos como feitorias. São postos de caráter comercial e militar, porque eram nas feitorias que ficava guardado o pau-brasil. E é militar por quê? Porque ficava gente para poder proteger. Ficavam militares. Ok? Então, pessoal, aqui no período pré-colonial, ele é pré-colonial porque ainda não iniciou o processo de quê, gente? De colonização. Aqui, as expedições eram só de reconhecimento. Eles estavam apenas conhecendo a terra ainda. Não acharam ouro, não acharam prata, não acharam nada. Mas aqui já tem um contato do português com os índios. São dois povos diferentes. É por isso, pessoal, que o Brasil vai ser profundamente miscigenado, misturado. Vem um europeu, vem um índio, e depois eles irão trazer quem mais? Os negros africanos. Olha a primeira questão de vocês, pessoal. Diz o seguinte, ó. A primeira questão diz exatamente o seguinte. Atente para o seguinte excerto. Abrindo aspas, alguns pratos indígenas também passaram pela transformação das cozinheiras africanas. É o caso do caruru, o típico dos típicos na Bahia. Segundo o folclorista Câmara Cascudo, 1898-1986, o prato de origem tupi, caruru, folha grossa, consistia no esparregado de quiabos, crustáceos, peixes e ervas, tendo sofrido alterações nas cozinhas dos engenhos, ganhando ingredientes como o dendê e o amendoim, fechando aspas. O trecho acima corresponde ao aspecto da cultura no Brasil colonial, referente a profunda miscigenação cultural, que leva a muitas manifestações e bens culturais brasileiros a ter origens variadas. Marquei a letra A. É isso, gente. Nós somos um povo profundamente miscigenado. Então nós temos características culturais que são oriundas dos índios. Tomar banho todo dia é indígena. O europeu tomava 2 banhos na vida. Um quando nascia e o outro quando ele escolhesse que fosse tomar. Professor, sério que era só isso? Era, gente. Alguns tomavam 3, o mais assedinho tomava 4. Na vida inteira. Certo? Nós não. Nós hoje a gente toma 4 banhos por dia. Certo? Isso é indígena. Olha, se tocar qualquer coisa, o Brasil fica assim, ó. Sem você pode ser o mais tímido do meu, você fica pra mim assim, ó. O mais tímido. É o balanço mesmo dos africanos, que não pode ouvir um batuque. Então nós somos essa mistura linda de povo, certo? Até, pessoal, que em 1530 acaba o período pré-colonial, com a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. A expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, 1530, ela, pessoal, trouxe 200 homens para colonizar o Brasil inteiro. Vocês acham que é suficiente? Gente, isso é uma terra imensa, 200 homens. Pior, 200 homens para colonizar. Colonizar, que é morar, fixar. Homens. Gente, olha, se eu pego,
Como é o seu nome? O Cícero e o Lorival aqui. Levo nós três para uma ilha, para colonizar a ilha. Daqui a 10 anos, vai estar nós três, talvez. E olhe lá, que é possível que a gente um se matar aqui. Quando eu começo a olhar assim de frente pro Lorival, oi. Olhos azuis. Você tá tão lindo hoje. O Lorival pode se invocar comigo. Gente, 3 machos. Por quê? Só homem, gente. Tinha que trazer o que também? Mulheres. Aí o que foi que o rei de Portugal teve ideia? Olha que ideia brilhante. Abriu um edital. Convocando o pessoal para vir para o Brasil. E o que é que tinha no Brasil? Nada. Passou 6 meses aberto. Sabe quantas pessoas candidataram? Nenhuma. Aí o rei, já que ninguém quer ir, eu vou obrigar a ir. Mas o rei pode obrigar? Não. Porque não pode obrigar o próprio povo a deixar o país. Salvo se esse povo cometer um crime. Então, pessoal, olha que loucura. Portugal, como podia obrigar os portugueses, quem cometesse um crime e fosse condenado à morte, ao invés de morrer, ia pra onde? Ó, você vai... Não, eu quero morrer! Você vai pro Brasil. E assim veio pra cá, gente, olha aí, estuprador, serial killer, assassino, ladrão. Veio o melhor do pior que tinha em Portugal pra cá. Professor, isso explica muita coisa, gente. Esse importam tudo no Congresso. Gente, professor, sério mesmo? Sério, pessoal. Chegou aqui um bocado de degredados, expulsos de lá. Problema. Embora algumas mulheres cometam crimes gravíssimos, vide a esposa do cara lá da York, né, aquela que matou o japonês e picou ele, botou dentro de uma mala. Mulher também comete. Mas a imensa maioria dos crimes gravíssimos, gente, quem comete são mulheres ou homens? Não é questão machista, sexista, não é nada disso. Os homens cometem mais crimes que as mulheres, isso é fato. São fatos, né? A criminologia diz isso. Então, vinha muito homem mesmo assim. Homem não ajudava. Tudo bem que tinha as índias, já começou a ter o encontro interracial, mas precisavam trazer também mulheres. Assim começaram a trazer lá de Portugal as moçoilas portuguesas. Em Portugal, pessoal, o feminino de rapaz é rapariga. Você chegar em Portugal, olha, tu és uma rapariga muito bonita. Olha, são seus olhos. Muito obrigada. Você chegar no Brasil, tu é uma rapariga, é tua mãe. Certo? Porque lá em Portugal, a rapariga é moça. Em Portugal. Quando as raparigas vieram para o Brasil, aí viraram aqui tudo o quê? Rapariga, gente. Professor, quer dizer que essa puta... Aqui começa a história do Brasil. Porque com a expedição, o fracasso da expedição colonizadora, pelo menos fundou a primeira vila do Brasil, chamada de São Vicente. Mas foi um fracasso. Tchau, minha querida. Pessoal, até aqui, gente, entendido? Alguma dúvida? Alguma pergunta? A primeira questão foi feita, segunda foi feita, terceira... Falta qual? A 8ª questão, gente, vamos lá. A 8ª é o seguinte, ó. Qual alternativa abaixo apresenta uma afirmação correta sobre a expansão marítima portuguesa nos séculos XV e XVI? O projeto ultramarino português, organizado pela coroa, contou com recursos da Ordem de Cristo e de comerciantes portugueses. A burguesia, e isso explica por quê, pessoal? Isso explica porque o nosso nome é Vera Cruz e Santa Cruz. Então, resposta letra A. De amor. E falta qual a outra, gente? A 12. O tratado chamado de Brasil Colônia terminou com... Isso aqui, gente, a gente vai ver na aula seguinte, mas o período colonial, que começa aqui, vai até a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Mas isso é uma matéria que nós vamos aprofundar a partir da aula que vem, tá bom? Gente, até aqui entendido? Missão cumprida. Muito obrigado a vocês. Até um outro dia. Se Deus quiser. E se eu não morrer até lá.
I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so